Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos e no último estudo nós estudamos o capítulo 14. Daremos início então ao estudo do capítulo 15, estamos caminhando para o final do livro, temos mais dois capítulos para estudar. Esse capítulo 15 é um capítulo que contém bastante informação, é um capítulo longo, então nós iremos passar de maneira mais lenta, não vamos passar o capítulo todo. Nós vamos estudar aqui do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo, podemos ler ali, até o versículo 16, mais ou menos até a metade do versículo 16. Então, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 16, diz assim a palavra: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrem-se ó gentios com o povo de Deus. E ainda: Louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Muito bem. No capítulo 15, Paulo começa a tratar da questão, isso de certa forma é tratado em todo o livro de Romanos, né? Da unidade do povo de Deus, da unidade do povo de Deus. Por que Romanos, todo ele trata dessa questão também? Porque, como nós estudamos desde o começo, né? Não há diferença entre o judeu e o gentil, no sentido de que todos, ambos os povos, eles podem chegar ao arrependimento da mesma forma, né? Que é por meio do sacrifício que Cristo executou ali na cruz do Calvário. Então, todos são salvos da mesma forma, tanto o judeu como o gentil, não há diferença nessa questão. Então, todo o livro vem tratando desse ponto, de que a justificação ela é de graça, né, pela fé, independente das obras, porque ela depende unicamente da obra que Deus realizou, que Jesus realizou
na cruz do Calvário. E todos os povos, judeus e gentios, eles podem chegar à fé, eles podem chegar à salvação da mesma forma, que é crendo no sacrifício pela fé, no sacrifício que Cristo realizou. E aqui no capítulo 15, nós vamos, esse texto que nós lemos, né, até o versículo 16, não é um texto difícil, um texto fácil. Nós vamos passar aqui versículo por versículo e os irmãos vão conseguir entender o que está sendo colocado aqui. Eu chamo a atenção para o que está ali nos 2 primeiros versículos. Toda vez que nós lemos as Escrituras, nós às vezes passamos batido por alguns textos que são, parece que a frase ela é simples, né? Ela é fácil, mas talvez seja a parte mais difícil da vida do cristão, seja esse aqui. É o que está contido aqui no versículo 1 e versículo 2. Olha só. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, esse acho que é o ponto mais difícil. Tanto é que nós estudamos no capítulo 14 a questão de... Desculpa, nós estudamos no capítulo 13, né, no finalzinho, que o cumprir a lei para o cristão é nada mais, nada menos do que amar o próximo, né? Toda a lei está resumida neste mandamento: amar o próximo como nós mesmos. E se toda a lei está resumida neste mandamento, e é uma coisa que nós vamos ficar devendo sempre, né? O amor, porque nós nunca vamos conseguir cumpri-lo totalmente. Você sempre terá essa lei para obedecer, amar o próximo. Então isso você vai continuar devendo sempre até o fim. É porque é uma das coisas mais difíceis, não a mais difícil, né? Então não é simples o que está colocado aqui no sentido de você executar, né? Nós estudamos no capítulo 14, né, que Paulo vinha tratando ali de 2 grupos de cristãos, o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. E para quem ouviu o último estudo, entendeu essa questão do forte e do fraco, que na verdade não é que o forte e o fraco, o fraco não tem a salvação, o forte tem, não é isso. Mas significa que o forte ele tem uma consciência mais forte, uma fé mais forte, porque ele tem um conhecimento mais amplo da palavra de Deus e ele entende a liberdade cristã que ele possui, né? E o fraco, ele talvez nós poderíamos considerar como aquele cristão legalista, né? Que ele precisa fazer algo para ser aceito. Então, ele não entende como possuindo liberdade cristã, né? Ele está preso aos mandamentos, ele está preso a essas questões de cumprimento da lei para ser aceito. E Paulo trata desses 2 grupos, né? Inclusive fala para que o erro que o fraco comete, né, é em julgar o forte, né, pelas coisas que ele faz, que não deveria fazer isso porque Deus o aceitou, Deus aceitou o forte. E o forte para com o fraco, na verdade, ele ignora o fraco, né, já que o forte entende que o fraco tem uma consciência mais fraca, ele ignora, ele não quer ficar perto. Na verdade, ele deve acolher da mesma forma. Ele não deve agir em ignorância, né? Em ignorar o fraco. E aqui ele já começa falando, e o próprio Paulo se coloca na condição do cristão forte, né? Ele diz, ora, nós que somos fortes, então ele se inclui nesse grupo, nós que somos fortes na fé, olha só, então o forte e o fraco não é em nenhum outro sentido, senão na fé e na consciência. Então nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então assim, o forte entende que ele tem uma liberdade cristã, tudo bem.
mas ele não deve usar essa liberdade para fazer com que o fraco tropece. Na verdade, ele tem que ter um outro sentimento de suportar as debilidades do fraco e não agradar ele mesmo. Então, se ele entende que tem uma liberdade, que ele pode fazer certas coisas que a lei de Deus não proíbe, não condena, né? Ele deve se abster dessas coisas porque ele não deve agradar ele mesmo. Ele deve, na verdade, buscar agir de maneira com que haja uma edificação nessa convivência. E aí, o capítulo 15, Paulo vai falar muito da unidade cristã, né? Como eu falei no comecinho, Paulo vai falar da unidade cristã, da importância de todos os cristãos buscarem essa unidade. Olha só, no versículo 2 ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Né? Ele já tinha dito, não agrade a nós mesmos. Nós não agrademos a nós mesmos. Mas, portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Né? Aqui ele está falando do forte, está falando do fraco, né? de todos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo, ao próximo, no que é bom para a edificação. Então, se a minha liberdade como cristão, ela pode machucar, ela pode estragar essa busca pela unidade, né, do forte com o fraco, então isso não deve ser praticado, isso deve ser colocado de lado, porque importa-nos, na verdade, agradar ao próximo e não a nós mesmos, por causa dessa edificação que tem que acontecer dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E é interessante, só quero chamar a atenção aqui para essa palavra, né? Que está no capítulo 2, que está no versículo 2, que é: portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Interessante que no capítulo 14, quando ele fala do fraco e do forte, ele não está falando do próximo de fora da igreja, ele está falando de dentro da igreja. Fraco e forte, aqueles que creem, os crentes, né? Só que no capítulo 15 ele não vai falar de irmão, né? Irmão é uma coisa, né? Aquele que é de dentro do seio da igreja. Mas o próximo é qualquer outra pessoa. O próximo não é só aquele que está frequentando a mesma igreja que você, ou que frequenta uma outra igreja que tem a mesma fé que você. Esse não é só esse que é o seu próximo, é também. Mas o próximo é uma palavra ampla aqui. Então indica que todas as pessoas, inclusive os que estão de fora, né? Então, se o que você faz pode prejudicar, né, aquilo que poderia trazer aquele que está de fora para dentro, né? Então, por exemplo, as próprias lideranças da igreja vão pensar nos fortes aqui em todos os sentidos, né? Aqueles que têm cargos de liderança na igreja, que buscam o ministério para que seja agradável a ele e àqueles que ele vem trazendo. Ele não deve fazer isso, ele deve, na verdade, produzir, né, um trabalho que possa atingir todas as pessoas, inclusive aqueles que estão fora, né? Aqueles que são fracos também no sentido de não terem fé, né? Dos céticos, né? dos incrédulos. Por exemplo, uma pessoa que também tem muitos bens materiais, tem muito dinheiro, o que ela vai fazer com isso, né? Sendo cristão, o que ela vai fazer? Vai usar para ele mesmo? Ele deve agir em amor para com o próximo, né? E trabalhar nessa questão de ajuda, né? De dispor dos seus recursos para que outras pessoas possam sair de suas necessidades básicas, né? Então o cristão ele está, como a gente já estudou em outros pontos, né, do próprio livro de Romanos, ele está inserido na sociedade, ele deve trabalhar para que haja paz no lugar em que ele vive. Ele pode ser um canal de mudança para esse lugar. Então, quando Paulo fala que nós não devemos agradar a nós mesmos, é que a nossa vida não deve ser uma vida de busca de conforto, né? O cristão não deve buscar isso em primeiro lugar. Ele deve buscar a unidade, ele deve buscar a paz, ele deve buscar
as pessoas que estão fora, ele deve buscar trabalhar naquilo que ele está vendo em volta dele, né? Pessoas que estão sofrendo com dificuldades, ele deve trabalhar em todos esses pontos e não buscar o seu próprio conforto, né? E aí, olha só, versículo 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. E aí ele vai falar que, por que nós não devemos agir assim? Porque Cristo não agiu assim, né? O exemplo que ele vai dar aqui é de Cristo. Olha só, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Olha, Cristo era Deus. Ele pisou na terra era o Deus encarnado. Ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a glória, né, junto ao Pai. Os anjos, né, o adoravam 24 horas por dia, né? Então, você acha que ele buscou o agrado dele quando ele se sujeitou a fazer o que ele fez, né? Então, olha, não busque o seu conforto e o que agrada a você, porque também Cristo não agradou a si mesmo, né? Então, se Cristo não buscou agradar a ele mesmo, quem é você e quem sou eu para buscar isso, né? Você está sendo um cristão legal fazendo isso, né? Se aquele que você segue não fez isso, se o seu líder maior, que é Cristo, se o seu Senhor maior não, único, é Cristo, e ele não buscou isso, e ele nos deixou exemplo, se ele não fez isso, nós devemos fazer isso, né? E aí ele fala, olha só, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. O que significa isso aqui? Ele está citando o Salmo 69, é um salmo messiânico muito usado no Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, é como se Cristo estivesse dizendo para Deus, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Olha, Cristo ele não se preocupou com os insultos que ele iria receber por causa de Deus, né? Os insultos das pessoas que insultavam Deus caíram sobre ele. Tudo aquilo que era dito sobre Deus caiu sobre ele, porque ele era Deus, né? Ele era o porta-voz de Deus. Ele disse várias vezes, não falo nada por mim mesmo, mas falo aquilo que eu ouvi do meu Pai, daquilo que eu ouvi junto a ele. Não vim para fazer a minha obra, mas para fazer a obra do Pai. Então tudo aquilo que era que Deus sofria como ataque, como insulto, recaía sobre Cristo, né? E ele não se preocupou com isso. Antes ele veio e cumpriu tudo até o fim. Olha lá, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha, aqui ele vai falar que as Escrituras, tudo que foi escrito, ele acabou de citar o Salmo 69. E ele diz que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Alguns pontos aqui. Primeiro ponto é que se Cristo agiu assim, e se o Antigo Testamento já falava sobre Cristo, é para que nós fôssemos ensinados a agir como Cristo agiu. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, como ele vai citar o Salmo 69, que é um salmo messiânico, e aqueles que têm mais familiaridade com a palavra, que estudam de maneira mais profunda, vão entender isso que eu vou falar. Se você pegar para estudar de maneira detalhada todos os livros do Antigo Testamento, né, sem exceção, todos eles vão falar de Cristo. Isso impressiona, né? Isso é impressionante, mas todos os livros do Antigo Testamento falam de Cristo, todos. Você consegue encontrar Cristo em todos eles, Poderia ser até um
um tema para estudarmos, né? Nas próximas aulas, depois que terminarmos Romanos, aí, poderia ser um tema legal de estudar, que é encontrar Cristo em toda a Escritura. Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, no caminho de Emaús, ele estava com aqueles 2 discípulos, né? E ele disse aos discípulos o seguinte: toda a Escritura, ela fala de mim. Toda a Escritura fala de mim. O próprio Cristo disse isso, então não é falso isso que eu estou dizendo, né? O próprio Cristo disse que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento falava dele, né? E ela é para nos ensinar, né? Para nos ensinar. E também toda a Escritura ela está centrada em Cristo. Quero chamar a atenção para esse ponto, já que está falando aqui das Escrituras, do que foi escrito, né? E aí, para que tudo isso, qual a finalidade então de tudo isso, né? Para que ela serve? Para nos ensinar, para nos levar sempre a Cristo e para que produza em nós, olha só, então, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, então, com a finalidade de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, é para produzir no nosso coração esperança. Olha, tenta entender essa questão da esperança dentro desse tema de busca de unidade. Olha, para que você vai agradar você mesmo, né? Você tem que agradar o próximo. Mas para fazer isso, se a nossa vida termina aqui, então eu não deveria agir assim, eu deveria agir buscando o meu próprio conforto e buscando o que é bom para mim, né? Não ao próximo. Mas se eu entendo que há algo maior por trás disso, que essa vida não se limita, que a nossa vida não se limita a essa vida, mas é uma vida eterna, que não tem fim, e que ela apenas começou aqui, se eu entendo isso, é porque eu tenho esperança em algo muito maior, em algo muito maior. E isso me motiva a agir dessa forma, em buscar a unidade, em buscar o que é bom para o próximo e não a mim mesmo, porque isso é trabalho para que se produza a edificação dessa unidade que é o corpo de Cristo, né? Agora olha só, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação, né, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele está falando que esse Deus de paciência e de consolação, então olha só, a primeira coisa é pensar se nós estamos agindo em paciência na busca em agradar o próximo, né? Se nós temos se nós somos pacientes com o próximo, né? Porque o Deus da paciência e da consolação, né? Que ele, né? Aqui versículos 5 e 6 é uma oração, tá? É uma oração aqui, olha só. Ele é um pedido. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Quero chamar a atenção para o seguinte fato aqui. A busca em agradar o próximo e nós mesmos é, de certa forma, a busca do pensamento equilibrado, ou seja, em se ter o mesmo pensamento de uns para com os outros. Seja alguém importante, seja alguém rico, seja alguém pobre, seja alguém menos importante, seja alguém que está na liderança, seja alguém que não está, que é subordinado, qualquer classe social, qualquer raça, qualquer coisa, todos tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Só que, olha só, se nós voltarmos lá para Romanos capítulo 12, versículo 16, olha só.
tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Interessante, olha só. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Ele está orientando, ele está mandando nós buscarmos esse modo de pensar, que seja o mesmo, de um para com o outro, né? Tenhamos o mesmo modo de pensar. Só que quando nós vamos aqui chegamos aqui no capítulo 15, ele vai falar a mesma coisa, né? Só que, olha que interessante, ele vai falar, ora, no 15:5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Sabe o que significa isso? É que você não pode produzir isso. Isso vem exclusivamente e soberanamente. Isso vem de Deus. É Ele que pode dar essa mente, esse tipo de pensamento. É só Deus que pode fazer você buscar o conforto do próximo e não de você mesmo. É só Deus que pode conceder o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Se é Deus que concede isso, isso não é produzido pelo homem, ok? E aí ele vai falar aqui, olha só, no versículo 6, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Vamos entender qual é a sequência aqui. Então ele diz, para que nós não busquemos o nosso conforto, não busquemos agradar a nós mesmos, busquemos agradar o próximo, no que é bom para a edificação desse corpo, né? Então eu vou buscar agradar o próximo para que haja unidade. E aí ele vai dar o exemplo de Cristo, que Cristo é o exemplo de que nós não devemos agradar a nós mesmos. Cristo não buscou agradar a si mesmo, pelo contrário, né? Ele recebeu os insultos que eram direcionados a Deus. Ele se sujeitou a isso. E ele vai falar que a Escritura nos ajuda e nos ensina a fazer isso. Está lá para o nosso ensino, para produzir, para que nós tenhamos esperança em algo maior. E ele vai falar, vai orar para que Deus conceda isso a nós, ok? Por isso que eu disse que é algo que Deus tem que produzir. E aqui eu só abro um parênteses e digo o seguinte: quando nós buscamos Cristo, quando nós nos colocamos sob o jugo de Cristo, Ele é nosso Senhor, Ele é aquele que nós devemos mirar, Ele é o alvo. Quando nós buscamos Cristo, e já foi dito aqui que a Escritura, tudo que foi escrito é para o nosso ensino, e ele citou Cristo na Escritura. Então, quando nós buscamos Cristo nas Escrituras, nós, de certa forma, permitimos, não gosto de usar essa palavra, porque quem somos nós para permitir algo, para que Deus trabalhe em nós, mas nós criamos um ambiente para que Deus possa conceder a nós o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Então você não vai buscar isso de maneira carnal, você não vai buscar isso de maneira que você entenda que é você que tem que produzir isso. Entenda que é Deus que produz, mas Ele produz isso, Ele concede isso quando nós buscamos Cristo, quando nós buscamos Cristo nas Escrituras, na Palavra de Deus. E aí, para que Deus concede isso, o mesmo modo de pensar, e para que nós temos que agir assim, então, para com o próximo? Uma finalidade. Versículo 6. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O fim de tudo é glorificar a Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O fim do ser humano, a finalidade do ser humano é glorificar a Deus.
a finalidade do ser humano, da existência do ser humano e da busca pela paz, da busca por essa salvação que está em Cristo, tudo isso, a finalidade de tudo isso é para que Deus seja glorificado em primeiro lugar. Então, esse é um princípio absoluto que, quando eu entendi isso na minha jornada cristã, isso fez toda a diferença para mim, que é entender que tudo é para a glória de Deus. Irmãos, essa pandemia é para a glória de Deus. Esse governo que aí está é para a glória de Deus. Os governos que aí passaram foram para a glória de Deus. O governo que virá depois é para a glória de Deus. A cura para esse vírus é para a glória de Deus. As mortes que acontecem são para a glória de Deus. Não há nada nesse mundo que Ele criou que possa fugir desse propósito, que é trazer glórias a Deus e glórias ao nome dele, né? Olha versículo 7. Portanto, então, essa é a finalidade, né? É a nossa glória? Não. Essa é a finalidade. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Olha, de novo. Então, ele vai resumir tudo no seguinte ponto. Cristo acolheu todos vocês gratuitamente, porque ninguém merecia. Você não merecia estar no seio dos filhos dele, estar nesse reino dos filhos. Você pertencia ao reino das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, que é de Jesus. Você não merecia isso, você não fez por merecer, não tinha nada de mais bonito em você e mais bondoso em você que Deus resolveu te escolher para te colocar no reino do Filho dele. Foi de graça, foi de graça. Justificação pela fé gratuitamente. Então, assim como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, acolha uns aos outros para a glória de Deus e não para a nossa glória, né? Versículo 7. Olha como o texto mesmo vai se desenvolvendo e há um pensamento, uma ordem muito clara e muito interessante e maravilhosa, né? Para que a gente possa entender aqui. E aí, versículo 8. Pois digo que Cristo, aqui estamos caminhando para o finalzinho do estudo, né? Aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso, olha só. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Olha a ordem que ele vai colocar aqui. Então, tudo tem o seu cumprimento para a glória de Deus. Tudo que nós buscamos é para a glória de Deus. Deus nos dá esse pensamento, o mesmo pensamento de uns para com os outros. Não busquemos o nosso próprio conforto, para a glória de Deus. Deus quer que nós sejamos uma unidade, para que em uma voz nós glorifiquemos a Ele, né? E aí ele vai falar aqui que Cristo, no 8, olha só, ele foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então ele vai falar primeiro do judeu, que era o povo que Deus fez, né, criou a partir de Abraão. Esse povo que Deus escolheu para amar e para dar a sua palavra, as suas leis, que era o povo judeu, que eram, de certa forma, o povo da promessa, né? E a promessa foi feita por meio da circuncisão, né? Então aqueles que eram circuncidados pertenciam a essa promessa. Então Cristo, ele foi constituído ministro da circuncisão dos judeus. Cristo era o quê? Judeu, né? Ele veio de dentro desse povo. Ele foi ministro da circuncisão. Só que qual a finalidade? Em prol
do povo? Em prol dele mesmo, para ele ser o líder? Em prol do quê? Em prol da verdade, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Deus prometeu algo e Cristo vem para ser o ministro da circuncisão. Deus prometeu algo para os judeus e Cristo vem ser o ministro da circuncisão por causa dessa promessa que Deus fez. Então, para que o nome de Deus, se você estudar a Bíblia toda, você vai ver que tudo é para a glória de Deus e tudo acontece por causa do nome de Deus, para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que o nome de Deus não seja difamado. Interessante quando, só um exemplo, né, quando o povo ele é liberto do Egito, né, daquela forma sobrenatural, né, abrindo o mar e os egípcios passando e o mar fechando. Para que foi feito aquilo? A palavra diz, não foi por causa do povo simplesmente, mas foi para que o nome de Deus não fosse blasfemado entre todas as outras nações. Você imagina, né? Fazer aquele povo sair e ainda ser destruído depois? Não. Por que não foi? Porque o nome de Deus tem que ser colocado em evidência. E como que o nome de Deus é colocado em evidência? Quando tudo aquilo que ele prometeu é cumprido. O nome dele se mantém em evidência. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, qual que é o primeiro pedido que ele nos ensina a fazer? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Tem gente que acha que isso não é um pedido, né? É um pedido. A primeira coisa que você deve pedir na sua oração, a primeira coisa que tem que inundar a sua oração é o pensamento sobre Deus. É voltar os seus olhos para Ele, reconhecer quem Ele é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, ou seja, que se mantenha santo o seu nome na minha vida, nesse mundo, que o seu nome seja santificado nessa pandemia, que o seu nome seja santificado com essa situação, que o seu nome seja santificado por causa da minha doença, que o seu nome seja santificado por causa disso que eu estou passando. Então, a primeira coisa que nós devemos buscar e ter em mente é santificar o nome de Deus. Manter em evidência a verdade de Deus. E é isso que Cristo fez, sendo ministro da circuncisão. Então, primeiro é o judeu, né? Então ele foi ministro da circuncisão dos judeus, ele foi, em prol da verdade de Deus, por causa das promessas que tinham sido feitas aos pais, né? Agora, versículo 9. E agora ele vai falar do gentil. Olha só, Cristo ele é tanto ministro da circuncisão e do gentil também. E para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, Cristo ele é ministro da circuncisão e dos gentios também, por causa da misericórdia que ele teve para com os gentios. Olha só, Cristo é o ministro desses dois povos, né? Do judeu e do gentil. Aí ele vai falar, como está escrito. Aqui ele vai citar Antigo Testamento, tá? Aqui ele vai citar Antigo Testamento. Olha que interessante. Cristo, por isso eu te glorifiquei entre os gentios. É o Antigo Testamento falando de Cristo. Por isso eu te glorificarei a Deus, né? Entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, com os judeus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Olha que maravilha de sequência de texto e de explicação aqui de Paulo, de como o gentil é colocado nesse meio, né? Até porque ele está falando da unidade nesse capítulo, né? Da unidade. Assim como ele falou em vários pontos de Romanos. Olha só. É como se Jesus estivesse dizendo, eu te glorificarei na terra entre os gentios. Olha só, eu venho do judeu, Cristo, eu venho do povo judeu, que é o povo de Deus, e eu canto louvores a Deus no meio dos gentios.
no meio dos gentios. E aí, o judeu, né? Cristo aqui, falando de Cristo, mas o judeu, né? Ele é o povo de Deus. Então, ele participa desse projeto, né? Paulo era o quê? Paulo era judeu e o ministério dele foi no meio de quem? Dos gentios. Olha só. Cantarei louvores ao teu nome no meio dos gentios. E também a palavra diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Os gentios são chamados pelo povo de Deus, pelos judeus, para se alegrarem juntamente com o povo de Deus, que são os judeus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Ou seja, o judeu inclui o gentio para que ele louve a Deus, para que ele glorifique a Deus, juntamente com o gentio, e todos os povos juntos o louvem. Olha que interessante, né? E aí ele termina dizendo, também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então olha só, o judeu, ele canta louvores a Deus no meio dos gentios, os judeus, chama o gentio a participar disso, e todos os povos juntos, eles louvam a Deus, gentios e judeus. E aí, aqui ele vai dizer que tudo isso é feito por meio de Cristo, que é a raiz de Jessé, seria Davi, né? Filho de Jessé. E Jesus vem da linhagem de Davi, né? Ele é a raiz de Davi. Então virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. A esperança, ela é trazida por Cristo também e dada por Cristo também para o gentio. E aí Cristo, ele derruba aquele muro de separação que Efésios 2 fala, que havia entre o gentio e o judeu. E aí versículo 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele vai falar muito da esperança, né? Que Deus, uma outra oração aqui, que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, né? Nessa fé que vocês já têm. Que essa fé de vocês fique fortalecida em esperança, né? Por causa da esperança, e vocês sejam inundados de alegria e de paz, né? Para que vocês sejam ricos nessa esperança, que só vem pelo poder do Espírito Santo. Isso está ali no versículo 13. Quanta coisa tem nesse versículo, né? E a partir do 14 ali, para a gente finalizar, ele diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo... só até ali. Então ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu sei... interessante que Paulo não fundou a igreja de Romanos, tá? Não foi ele que fundou essa igreja, mas ele escreve aos romanos. Muito provavelmente as igrejas, né, que estavam ali em Roma, os grupos, eles se formaram a partir de quando houve a descida do Espírito Santo, naquela festa que estava acontecendo ali dos judeus, e a descida do Espírito Santo. Ali você tem povos de várias nações, inclusive aqueles que estavam ali em Roma estavam ali também, ouviram aquela palavra que os apóstolos colocaram, e ali nós somos informados que muitos, né, isso você pode ler lá no começo do livro de Atos, muitos foram convertidos e levaram essa palavra para a sua terra, né? E provavelmente a igreja de Roma, ou as igrejas que estavam ali em Roma,
nos vários grupos, foram formados a partir daquele acontecimento. Só que aqui Paulo fala, olha, irmãos, eu estou certo, estou escrevendo tudo isso para vocês, estou certo de que vocês têm conhecimento, né, para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes estou escrevendo, até de forma mais ousada, né, para que vocês se lembrem disso outra vez. Não estou dizendo que vocês não têm capacidade de fazer isso, mas estou dizendo que eu estou escrevendo, na verdade, para que vocês se lembrem mais uma vez disso e ajam dessa forma. E aí ele diz, estou fazendo isso também por causa da graça que me foi dada por Deus. Ele se coloca como uma certa autoridade para poder escrever a eles, né? É isso que eu entendo que ele está colocando aqui, olha. Eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo, para que eu possa exercer esse ministério que eu recebi de Cristo, que é fazer o meu ministério entre os gentios. Então, por isso, eu tenho escrito a vocês, não que eu estou dizendo que vocês não têm essa capacidade, mas estou escrevendo para que isso fique reforçado, né? E assim nós fechamos esse ponto. Eu queria ir até aqui. Esse capítulo é um pouco longo, e aí na próxima aula nós vamos tentar passar até o final do capítulo, né? E depois mais uma aula, acredito que nós terminamos esse livro de Romanos. Então, talvez mais 2 aulas nós conseguimos fechar aí.